Olá, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal de informações previdenciárias do escritório Fábio Turaza Advocacia. Hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto muito sério e preocupante, que é a depressão. Mas antes disso, eu já quero te agradecer por nos acompanhar por todo esse tempo e eu tenho recebido muitas mensagens de carinho, mensagens de incentivo, de que gostaram dos nossos vídeos, de que nós estamos falando numa linguagem simples e que isso tem ajudado uma quantidade muito grande de pessoas. Isso para nós é extremamente importante saber que você, que é nosso principal objetivo, está sendo ajudado, está gostando do nosso conteúdo. E eu já quero aproveitar para te convidar a se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Clique também no sino de notificações para ser avisado sempre que fizermos um vídeo novo. E se você gostou desse conteúdo, clique no joinha e deixe seu comentário, porque isso nos ajuda a levar esse vídeo para centenas e centenas de outras pessoas. Em razão da convocação para o pente fino de quem está recebendo o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, nós temos recebido muitas perguntas envolvendo este tema, depressão. Mas antes, é muito importante que todos nós entendamos que não é a doença que é a geradora do benefício por incapacidade, mas sim o quanto essa doença prejudica a capacidade de trabalhar do segurado, gerando assim o direito ao benefício. A depressão é um distúrbio afetivo que gera, além de uma tristeza profunda, a perda de interesse generalizado, a falta de ânimo, falta de apetite, a ausência de prazer e a oscilação de humor que podem resultar em pensamentos suicidas. Percebe-se então, meus amigos, tamanha a gravidade dessa doença chamada depressão. E os estudos da Organização Mundial de Saúde revelam que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades estão sendo vítimas dessa terrível doença. E esses números, infelizmente, só tendem a aumentar com o passar dos anos. Bom, agora que nós já entendemos o que é a depressão, de uma forma bem singela, nós vamos responder as duas perguntas que tiveram maior relevância, ou seja, as duas perguntas que vocês mais nos enviaram envolvendo o tema depressão. Primeira pergunta: a depressão gera o direito à aposentadoria por invalidez? Tudo vai depender da avaliação médica. Nós temos que ter em mente que a aposentadoria por invalidez, de acordo com a sua definição legal, ela traz uma ideia de que a incapacidade provocada pela doença, ela tem que ser total, ou seja, ele vai impedir o trabalhador de exercer qualquer atividade, e ela também tem que ser definitiva, ou seja, que não tem a possibilidade de reverter com um tratamento ou com uma cirurgia, enfim, que não existe a possibilidade de reversão. Então, é a perícia médica que vai determinar o grau dessa incapacidade. Se ela é total e definitiva, geraria a aposentadoria por invalidez. Se ela é total e ela é temporária, aí seria causa de concessão do auxílio-doença previdenciário. Mas geralmente, quando a doença avaliada é a depressão, de um modo geral, os peritos não têm entendido que esse problema de saúde seja definitivo, ou seja, que ele vai acompanhar o segurado pelo resto da sua vida. Os médicos entendem que, se for feito o tratamento adequado com o passar do tempo, este trabalhador recupera a sua capacidade de trabalho. Por isso,
é interessante que o médico avaliador ele seja extremamente consciente no momento da perícia, pois o segurado já está fragilizado em razão da própria doença. Então é preciso ter muita cautela para emitir um diagnóstico a respeito da depressão, principalmente para avaliar se esse trabalhador pode ou não retornar ao trabalho. E a outra pergunta vem exatamente nesse mesmo sentido. Quem tem depressão pode receber alta médica do INSS? Diferentemente de outras doenças, a depressão não é avaliada com base num resultado de exame, por exemplo, como é o caso de um problema de coluna. Se existe uma hérnia de disco, por exemplo, o exame vai detectar. Tem ou não tem a hérnia de disco? Ou seja, é uma doença mais facilmente detectada. Já pelo contrário, a depressão depende da sensibilidade e do vasto conhecimento do médico perito, pois pela sua característica de doença psicológica envolvendo o interior de cada um, é difícil medir a gravidade da depressão. É uma doença da alma. Até mesmo porque, além de todos os transtornos causados pela depressão internamente no segurado, existem os efeitos colaterais provocados pelos medicamentos que esta pessoa faz uso, que na maioria das vezes contribui para o agravamento da falta de capacidade para o trabalho. Vamos imaginar, por exemplo, um motorista de caminhão que atravessa um quadro depressivo. A maioria dos medicamentos vai causar uma sonolência, uma perda dos reflexos. Olha o risco que esse profissional traz para ele próprio e para as demais pessoas no caso de uma má avaliação médica na hora da perícia e a determinação para que esse trabalhador volte para as suas funções normais, para que ele volte ao trabalho, para que ele volte a dirigir. Olha o risco que isso causa para ele e para terceiros. Daí a necessidade de que as perícias sejam feitas por médicos especialistas, que vão ter maiores condições de diagnosticar o nível dessa depressão, dessa doença. Porque existem variações, desde aquela depressão que causa uma simples tristeza para o indivíduo, até aquela que manifesta a vontade de tirar a própria vida. E o benefício previdenciário por incapacidade tem a sua importância justamente nesse momento, pois ele vai dar ao segurado o amparo necessário em razão da substituição do salário para que ele possa se tratar de forma adequada e eficaz. Por isso, no momento da avaliação pericial, é importante que o segurado apresente para o médico, perito avaliador, seja na via administrativa no INSS, seja na via judicial, toda a documentação que ele tiver em razão do seu tratamento, como os relatórios médicos, os prontuários médicos, os relatórios de psicólogo, as receitas médicas. E assim, o médico perito terá condições de identificar o nível desse problema de saúde e aumentar a chance do benefício ser concedido. Mas na prática, o que nós temos visto acontecer é que o INSS vai convocar esse segurado portador de depressão periodicamente, pois ele, o INSS, entende que com o passar do tempo e com o tratamento adequado, a qualquer momento essa incapacidade pode deixar de existir. Por isso, é preciso ficar bem atento, pois a depressão é uma doença gravíssima e só quem passa por isso ou tem algum familiar que vai conseguir entender a dor causada por essa doença. E para você que atravessa uma crise depressiva ou que tem algum familiar nessa situação, eu quero desejar todo o meu apoio para que o seu tratamento ou do seu familiar seja eficiente, que o mais rápido possível você possa se libertar desta doença terrível. E aos familiares, toda a atenção e carinho são necessários e nunca, mas nunca mesmo, desistam da vida. Porque por mais que hoje a situação não esteja tão boa, sempre haverá um dia melhor no amanhã.
Eu deixo esse vídeo não só como uma orientação jurídica sobre um problema previdenciário, mas como uma forma de contribuir para despertar nas pessoas que enfrentam essa desagradável doença a vontade incessante de continuar lutando. Um forte abraço e nós nos encontramos nos próximos vídeos.